Bem, pessoal, então nós vamos dar início à nossa segunda aula do curso de Química Analítica 2. E a Química Analítica, né, a gente vai estar usando o livro aí de Química Analítica 2, né? Então os dados aí cartonográfico do nosso livro. E a Química Analítica, ela se baseia em resultados numéricos oriundos de medidas físicas. Tais medidas possuem sempre um grau de incerteza, que pode ser imposta pelos materiais utilizados, pela vidraria utilizada, pelo equipamento usado nos ensaios químicos. Portanto, todo valor numérico proveniente de medidas experimentais possui uma incerteza associada a ele. Essa incerteza ou intervalo de confiabilidade é denominado erro experimental. Né? O nível de confiança, né, desses dados experimentais, né, ou o nível de confiança que o analista associa a esses resultados experimentais é diretamente proporcional à exatidão e à precisão do método analítico empregado. Consequentemente, o desconhecimento das fontes de erros envolvidas no ensaio pode afetar seus resultados. Na prática, quando fazemos uma medida experimental, procuramos manter as incertezas em níveis baixos e toleráveis, para que os resultados obtidos apresentem uma confiabilidade aceitável. O nível de aceitação desses resultados dependerá diretamente do tratamento estatístico dado a eles. Uma das etapas preliminar envolvida no tratamento estatístico de um resultado experimental é dimensioná-lo obedecendo o seu número de algarismos significativo. Bem, mas como podemos definir algarismo significativo? O algarismo significativo, quando a gente fala sobre ele, nós queremos dizer que é o número de algarismo que determina o mínimo necessário para escrever um determinado valor em notação científica sem a perda de nenhum grau de exatidão. Tá? Então, por exemplo, aqui, né, quando a gente tem aí uma determinada medida, então aqui eu tenho medida aqui 267,3 gramas. Eu posso escrever ele em notação científica utilizando 4 algarismos significativos. Então, 2,673 vezes 10 a segunda. Então, nesse caso, todos os meus números aqui são significativos. Agora, por exemplo, 0,011 ml. Quantos algarismos significativos eu tenho? Essa medida aqui só tem 2 algarismos significativos, porque qualquer zero à esquerda do número não é significativo. Então, na hora que você escreve notação científica, passa a vírgula para cá, andando 2 casas para a direita, né? Consequentemente, eu tenho 1,1 vezes 10 a menos 2. Né? É interessante que quando você anda da esquerda para a direita, o valor é negativo. Quando eu ando da direita para a esquerda, o meu exponencial aqui é positivo. Bem, então como que funciona, né, na prática os algarismos significativos e os zeros representando o algarismo significativo? Então aqui, por exemplo, né, nesse valor 1,4550, como destacado aqui, esse zero aqui da minha medida mostra que ele é um valor significativo. Então, todo zero à direita da vírgula são números significativos. Então, nesse caso aqui, eu tenho 5 algarismos significativos. Nesse outro, 1,02, eu tenho o zero entre números. Então, toda vez que eu tenho zero entre números, o zero também é um algarismo significativo. Nesse caso, eu tenho 3 algarismos significativos. E como eu falei
no slide anterior, toda vez que eu tenho zeros à esquerda no meu número, esses zeros eles são considerados não significativos, né? Então tem até uma frase, né? Toda vez que eu tenho zero à esquerda, né? Um zero à esquerda não tem valor. É exatamente isso que eu quero dizer aqui. Não tem significado nenhum para a minha medida. Então nesse caso eu tenho um algarismo significativo quando eu coloco isso aqui em notação científica. Novamente esse valor 59, então ficaria 5,9 vezes 10 a menos 3, e eu vou ter dois algarismos significativos. Bem, agora a questão de casas decimais, né? Quanto significativo eu tenho em termos de casas decimais? Eu posso ter exatamente esse valor, né? Esse aqui me representa o algarismo significativo, e nesse caso eu tenho 4 casas decimais, tá? E consequentemente 5 algarismos significativos. Aqui, por exemplo, né, eu teria só uma casa decimal, contudo, no final também tem 5 algarismos significativos. Bem, com respeito às modificações aí, né? Quando a gente faz as multiplicações, né? Como que funciona, né? Bem, se for soma e subtração, né, nós temos que levar em consideração as casas decimais, tá? Então, no final, a quantidade de algarismos significativos vai depender do número que tiver menor casas decimais, tá? Então, nessa medida aqui, onde eu tenho 0,3356, eu tenho 4 casas decimais. Na soma do número 2,6, eu vou ter, então, nesse caso, uma casa decimal. Então, na soma aqui, né, nas operações de soma e subtração, no final aqui, quando eu finalizar o meu número, eu tenho que deixar ele com no máximo uma casa decimal, tá? Nesse caso aqui eu vou ter dois algarismos significativos, 2,9. Nesse outro caso aqui eu tenho uma casa decimal, né? Então é 1000,0. Então esse valor, o zero aqui, é significativo para mim. E eu tenho que subtrair 3,93, né? Então no final minha conta daria aqui, para esse resultado, 996,07. Mas eu tenho que representar com no máximo uma casa decimal. Então esse 0,7 se torna 1. A gente vai falar daqui a pouco de arredondamento, mas nesse caso aqui especificamente arredonda para 1, né? E perceba que a quantidade de algarismos significativos é diferente. Aqui eu tenho 3 algarismos significativos, mas o meu resultado final aparece com 4 algarismos significativos. Então, o que me importa aqui, quando eu estou fazendo a questão de soma e subtração, não é a quantidade de algarismos significativos, sim casas decimais, nas operações de soma e subtração. Nas operações de multiplicação ou divisão ou exponencial ou qualquer outra operação diferente de soma e subtração, o que a gente vai ter aqui é que considerar o número de algarismos significativos, tá? Porque a propagação do erro aqui é muito maior, consequentemente a gente tem que levar em consideração o número de algarismos significativos. Então, na multiplicação de 1,78 vezes 4,1, o número menor de algarismos significativos é 4,1, ou seja, são 2 algarismos. Então, fazendo a conta aqui, eu tenho que arredondar aqui o valor final para 2 algarismos. Então, fica 7,3. Então, a gente considera o menor número de algarismos significativos. Nesse caso aqui, eu tenho 4 no primeiro e 2 no segundo. Novamente, o resultado final tem que aparecer com 2 algarismos significativos, 9,3. Muito bom. Bem, e os critérios de arredondamento, né? Bem, nos critérios de arredondamento, nós temos 3 específicos, né? O primeiro critério de arredondamento aí, né? Quando a gente está fazendo um arredondamento de valores, nós teremos que seguir alguns padrões. O primeiro é verificar qual é o número final do meu resultado,
Então imagine que eu tenho que arredondar o meu número 3,29 para 2 algarismos. Então, o que a gente vai olhar é esse final aqui, esse número final aqui, né, para verificar qual que é o valor dele. Se ele for maior do que 5, tá, eu sempre vou arredondar o próximo número para um valor superior. Então, nesse caso aqui, o 2 arredonda para 3. Então, ficou 3,29, passo para 3,3. Então, o critério é, se o número for maior que 5, arredonda o número para um valor maior, né? Se você dá um acréscimo em uma unidade. Segundo critério, se o algarismo for menor do que 5, então agora você deve manter o número anterior. Então, como exemplo aqui, 1,43. Então, como 3 é um número menor do que 5, consequentemente eu vou deixar o número que estava anteriormente, 1,4. Então, o arredondamento para 2 algarismos significativos faz com que o 3 suma aqui desse número e permanece o valor que eu já tenho medido, que é 1,4. Agora, nos casos onde o valor se iguala a 5, ou seja, o número que nós temos é 5, e aí eu vou ter que olhar o número que está do lado dele, tá? Então, aqui como exemplo, 1,245, tá? E aí, nesse caso aqui, eu sempre vou arredondar para o par mais próximo. Nesse caso aqui, qual que é o par mais próximo? É o 6 ou é o 4? Que o próximo número seria 5. 5 é ímpar. Então, eu tenho que permanecer com 4. Tá? Essa é a regra. Bem, e com respeito aí às contas, quando você utiliza o número, por exemplo, 8,75, né? Se eu tenho 8,75, qual que seria o número que eu devo arredondar esse número? O par mais próximo seria o 8, então eu vou arredondar para 8, tá bom? Muito bem. E quando a gente tem nas contas, né, números exatos, né, os números exatos devem ser devidamente distintos de números experimentais. E nesse caso, geralmente o número exato é conhecido pelo analista. E sendo ele conhecido, ele tem a quantidade de algarismo infinito. Tá? Então, por exemplo, se eu estou falando de uma dúzia de maçãs, eu tenho exatamente 12 maçãs. Então, é como se eu tivesse um infinito de algarismos significativos. Então, na hora de eu fazer a conta, eu tenho que levar em consideração o número que foi medido. Então, nesse exemplo aqui, o valor medido é a massa de cada maçã, que é 75,3. Então, eu tenho, nesse caso, 3 algarismos significativos. O 12 tem infinitos algarismos significativos. E por ter infinitos algarismos significativos, a hora que eu faço a multiplicação aqui, 12 vezes 75,3 vai me dar um valor de 903,6, e eu tenho que arredondar para 3 algarismos e não para 2, porque o 12 ele tem infinitos algarismos, porque ele é considerado um número exato, um número que o analista sabe exatamente quanto ele é, e consequentemente ele tem infinitos algarismos significativos. Então, no final aqui eu tenho que arredondar o 3 para 4, seguindo a regra de arredondamento. Toda vez que o número que for arredondado for maior do que 5, eu arredondo o número posterior com o valor acrescido. Então passa a ser 4. Então 904 com 3 algarismos significativos. Então, toda medida, né, existe um erro associado a essa medida, né?
ah, e que pode ser expressa como alto ou baixo grau de confiança, né? Mas nunca podemos associar a essa medida 100% de certeza. Consequentemente, nós temos os chamados erros experimentais, e eles podem ser classificados em dois tipos: sistemático ou aleatórios. Os erros sistemáticos ou determinados têm sempre um valor definido e uma causa identificável, e são da mesma ordem de grandeza para réplicas de medidas realizadas de maneiras semelhantes, tá? E, em geral, esses erros eles são devidos às falhas de projetos, né? Um erro que é devido à metodologia. Também ele pode ser causado por uma falha de manipulação feita durante a realização da sua análise, né? E aí esse erro geralmente é classificado como um erro operacional, ou mesmo quando o próprio analista comete um erro por não estar apto à realização daquela medida, tá? Outro problema é quando você tem um erro relacionado a um instrumento de medida. Por exemplo, você está fazendo uma análise de pH e você não calibrou o seu equipamento corretamente. Então ele sempre vai te dar um valor errado, mas que é identificável, porque é a calibração do equipamento. E toda vez que você tem esse tipo de erros, né, o que resulta é um conjunto de dados que são afetados na mesma direção, tá? Podendo eles ser de sinal positivo ou negativo, como por exemplo esse caso que eu falei aí do pH. Se você não calibrou ele corretamente, ele pode estar deslocado para um pH mais elevado. Então todas as suas medidas usando esse equipamento vai levar a um desvio positivo do seu resultado, tá? E isso pode ocorrer dos dois lados. Então, em geral, esse erro é bastante identificável. Bem, e quando a gente fala de erros, né, um dos grandes erros na vidrarias, né, é a não calibração, né, de um equipamento que você está usando, né? Então, aqui como exemplo, nós temos uma bureta não calibrada. A tolerância do fabricante para uma bureta de 50 ml classe A é de mais ou menos 0,05 ml. Portanto, se o valor transferido é de 33,47 ml, o volume real pode ser algo entre 33,42 ou 33,52. Isso define o limite de tolerância da minha vidraria. Então, toda vidraria de laboratório tem uma tolerância associada a ela, tá? E essa tolerância deve ser levada em consideração quando você faz as suas medidas. A princípio, o erro sistemático pode ser detectado e corrigido. Embora essa tarefa não seja muito fácil e exija muito cuidado e habilidade, nós podemos ter resultados adequados, tá? Bem, o outro erro, como eu mencionei, são os erros aleatórios ou indeterminados, que resultam dos efeitos de variáveis que não estão e talvez não possam ser controlados, né? O erro aleatório faz com que os dados experimentais se distribuam de forma mais ou menos simétrica em torno do valor medido, tá? Assim, a probabilidade desse erro ser positivo ou negativo é a mesma. O erro aleatório está e sempre estará presente e não pode ser eliminado, porém pode ser localizado e reduzido em um experimento a partir da sua otimização prévia. Isso é bastante importante, tá? Diferente do erro determinado, né?
dos erros sistemáticos que resultam de vários fatores, como mencionei anteriormente, ou inaptidão operacional, ou erro pessoal, ou erro de método, ou erro de algum reagente que esteja maculado, ou um instrumento não calibrado, né? O erro aleatório, né, ele se dispersa, né? Então eu não vou ter um desvio só positivo ou um desvio só negativo, não, ele é um desvio aleatório, então ele pode ter um valor positivo ou negativo, tá? E consequentemente eu posso utilizar algumas metodologias de tratamento estatístico que permita determinar qual o valor mais provável, tá, de uma série de medidas. E esse erro aleatório, em geral, ele segue uma lei de distribuição normal ou distribuição de Gauss, que é dado aí por uma fórmula específica, tá? Então aqui nós temos a fórmula com respeito à distribuição de Gauss. O y corresponde à probabilidade de ocorrência de uma determinada medida. O sigma, esse valor aqui, é a média da população. E o mi, né, o mi aqui é a média da população, e o sigma é o desvio padrão populacional, tá? Então, colocando essa equação aqui, o que a gente vai ter quando a gente faz a variável x em função dessa equação, nós vamos ter uma curva gaussiânica como essa representada aqui nessa figura, tá? E o ponto central aqui é dado pelo mi, que é a média da população, tá? Mas na prática, né, a média dessa população, ela divide a curva de Gauss em duas metades simétricas. Porém, quando a gente fala desses valores, né, esses valores na prática não são possíveis de determinar. Então, o que se usa na prática são os valores médio, dado pelo x traço em cima, e o s, né, que é o desvio padrão calculado, tá? E como que eu calculo a média da população? Então, a média da população, então x aqui está faltando o tracinho em cima, tá? Não consegui colocar, mas é a média, esse valor aqui, exatamente igual a isso aqui, é dado pela somatória dos vários valores medidos dividido pela quantidade de valores medidos, né, dado aqui pela letra n. Já o desvio padrão dessa dispersão é pegar a somatória menos a média. Então você pega lá o valor 1 menos a média elevado ao quadrado, valor 2 menos a média elevado ao quadrado, faz a somatória de todos esses valores com um grau de liberdade igual a menos 1, igual a 1, aliás, né? N menos 1, né? Então, se você mediu 10, fez 10 medidas, o valor aqui do desvio é igual a 9. Isso significa que você tem um grau de liberdade N menos 1, tá? Para esse determinado sistema, consequentemente, você vai ter o desvio padrão S, né? E, em geral, diferente de você escrever mi mais ou menos sigma, o que você faz na prática é colocar o valor médio mais ou menos desvio padrão. Então é a média aqui, x médio, está faltando o traço aqui, tá? Mais ou menos o S, que é o desvio padrão, calculado dessa maneira, tá? Bem, além desses valores, nós também temos o desvio padrão relativo, que é dado pela sigla em inglês, Relative Standard Deviation, RSD ou RSD, tá? Ou também chamado de coeficiente de variação, dado pelas letras CV, né?
que nada mais é pegar o desvio padrão, dividir pela média, vezes o valor de 100 para dar em porcentagem. Tá? Então, o valor médio em porcentagem. Tá? Bem, então aqui, resumidamente, né, nós teremos a equação anterior em termos de Mi. Nós não sabemos exatamente qual é o valor, né? Então o que a gente faz é pegar o valor médio aritmético, né? Mais ou menos z sigma raiz de n, tá? E esses valores todos podem ser medidos, né? Tanto o valor de n quanto o valor de z, que geralmente é um valor tabelado, tá? Mas na prática o que se usa mesmo é os chamados valores T, né, ou student, tá? Todavia, geralmente não se dispõe do desvio padrão populacional sigma. Por outro lado, conhecemos apenas sua estimativa S. Portanto, é incorreto usar os valores tabelados de Z, que podem ser substituídos pelos chamados valores de T, que também são tabelados, né? E aí nós mostraremos daqui a pouco a tabela 1 que mostra esses valores. E aí, consequentemente, nós temos uma segunda equação que leva em consideração os valores de T, tá? Que foi desenvolvida em 1908, né? Pelo W.S. Gossett, conhecido com o seu pseudônimo de Student, para compensar a diferença entre T e a média X, né? Além de considerar que S é apenas uma aproximação de S, né? Essa nova equação ela determina o intervalo em que o Mi, né, deve estar com certa probabilidade, conhecendo-se os parâmetros experimentais que são a média aritmética X, né, os valores de desvio padrão e o número de medidas N, ou seja, determina o intervalo ou limite de confiança da medida. Tá? Então aqui nós temos a tabela, né, que mostra esses valores aí, né? Então se você tem um grau de liberdade igual a 1, então n menos 1 igual a 1, então você tem duas medidas, menos 1 é igual a 1. Então a probabilidade desse valor estar correto, né, em termos de confiança, se você quer uma confiança de 60%, você vai usar esse valor aqui tabelado. Se você quer uma confiança de 99,5%, você vai usar esse valor aqui medido, tá? Agora, se você quer uma confiança de 0,005, né, ou uma incerteza de 0,05 e uma confiança de 99,95, você vai usar esse valor aqui para um grau de liberdade igual a 1. N menos 1 igual a 1, né? Se você tem 10 medidas, né? Então você fez 10 medidas, ou em outras palavras, você fez 11 medidas, n menos 1 dá 10. Você vai ter esses valores para a probabilidade de confiança em porcentagem. Então você pode usar um desses valores aqui. Esses valores são os valores de T, e aí você pega esse valor e joga nessa equação aqui, tá? Usando esse valor, você tem o S, você tem o valor tabelado, você tem a média medida, você tem o N, você determina o intervalo de confiança dessa medida, tá? Ou os limites de confiança da sua medida, tá? Bem, pessoal, por hoje é só. Muito obrigado e até mais.